Muita paz a todos, boa noite a todos. Nós, atendendo a um pedido do Kimura, nós vamos passar uma mensagem hoje. Deixa eu ver se ela... Deixa eu voltar umas imagens aqui, deu um probleminha. Vamos agora ver. Bom, não faz mal não. Aqui é uma imagem de Pietro Baldi. Essa foto é de Pietro Baldi. Mensagem de Natal, da obra de Pietro Baldi. Está no livro Grandes Mensagens Espirituais. O Kimura pediu, se era possível, dessa mensagem fazer uma palestra. E eu tentei, e aqui eu trouxe para vocês. Só que ele me falou isso no sábado. Eu tive só um pedacinho do sábado, depois da sopa, e ontem para fazer isso. Aqui, então, a gente viu a imagem de Pietro Baldi, a foto. Na sequência, está mostrando 24 volumes da sua obra. É uma continuação, é um aprofundamento do Espiritismo. Os 4 principais volumes dele são esses. Lá em cima, a Grande Síntese, Deus e Universo, O Sistema, Queda e Salvação, e o 24º volume, o último volume, Cristo. Nós vamos ver uma mensagem deste livro aqui, ó, Grandes Mensagens. Essa mensagem é a primeira que ele recebeu. Depois ele recebe mais 7 mensagens, aliás, mais 6 mensagens, num total de 7 mensagens. Essas mensagens, conforme ele foi recebendo, ele foi publicando, e ele sempre deu a origem nessas mensagens, que é mensagem mediúnica, é mensagem espiritual, e ele sempre disse que a sua voz ditava a mensagem para ele. Porém, quando foi para a imprensa, jornal, rádio e revistas, a imprensa foi unânime em dizer que essas mensagens tinham uma origem, o Cristo, Jesus de Nazaré. Porém, Pietro Baldi nunca falou isso. Ele sempre foi muito humilde. Ele dizia que quem ditou a mensagem para ele foi a sua voz. Só para a gente saber de quem estamos falando, Pietro Baldi, esse livro aqui, Francisco de Assis, escrito por João Nunes Maia, que é um médium lá de Belo Horizonte, com Miramês, que é um espírito que ditou a obra. Miramês viveu com Francisco de Assis, lá em Assis. Então, nesse livro, a gente observa algumas reencarnações. E eu vou mostrar para vocês quem é Pietro Baldi. Nessa linha aqui, que a gente vai chamar a linha do tempo, nos anos depois de Cristo, no ano 30, estavam encarnados o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, Simão, depois chamado de Pedro por Jesus. Também estava encarnado João, que depois ganhou o apelido de João Evangelista. Pedro viveu pouco. Pedro logo foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo. E João Evangelista, que era o mais novo dos apóstolos, viveu até mais de 100 anos, pouco mais de 100 anos. Então, o que aconteceu? Pedro, que já era idoso e foi crucificado, partiu para a espiritualidade e voltou, antes do ano 100, com o nome de Pátios. Sim. E foi curado de lepra por João Evangelista. E ele ficou muito grato a João Evangelista e passou a seguir João Evangelista. Bem, em 1180, João Evangelista reencarna com o nome de Francisco Bernardoni, na Itália, na cidade de Assis, e ganha o apelido de Francisco de Assis. Mas Pedro, que foi Pátios, agora vem com o nome de Frei Leão. Frei Leão era tão bonzinho que tinha um apelido de Frei Cordeiro.
Mas veja, em 1886, Pedro, que foi Pátios, que foi Frei Leão, reencarna com o nome de Pietro Ubaldi, na Itália, em Foligno, próximo de Assis. Olha que interessante. E João Evangelista, que depois reencarnou como Francisco de Assis, vem como seu guia espiritual. Emmanuel era guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. E Francisco de Assis, guia espiritual de Pietro Ubaldi. Então veja, de quem estou falando? Pietro Ubaldi é a reencarnação de Simão Pedro, do apóstolo Pedro. Isso está nessa obra, em outras também, tá? Essa mensagem de Natal, ditada por sua voz, a sua voz não se identifica, nós vamos tentar identificá-la aqui, nós. É essa mensagem de Natal ditada por sua voz a Pietro Ubaldi no Natal de 1931. Curiosamente, Francisco Cândido Xavier inicia também a sua atividade mediúnica em 1931, escrevendo o livro Parnaso de Além Túmulo. Os dois iniciam juntos. Aí a mensagem começa assim: no silêncio da noite santa, que é o Natal, escuta-me, põe de lado todo o saber e tuas recordações. Põe-te de parte e esquece tudo, abandona-te à minha voz. Inerte, vazio, no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo, neste vazio, ouve minha voz que te diz: ergue-te e fala, sou eu. Exulta, alegre-te pela minha presença, grande bem é para ti, grande prêmio que duramente mereceste. Pedro mereceu essa presença da sua voz. É aquele sinal que tanto invocaste, deste mundo maior em que vivo e em que tu creste. Não perguntes meu nome, não procures endividuar-me, não poderias, ninguém o poderia. Não tentes uma única hipótese. Sabes que sou sempre o mesmo. Pedro sabia quem era. Pedro viu Cristo em 2 ou 3 oportunidades. Pietro Ubaldi viu Cristo em 2 ou 3 oportunidades, nunca contou para ninguém, mas acabou contando para algum amigo, e esse amigo, e os amigos, depois que a gente desencarna, conta para todo mundo, né? Então é isso. E a voz continua: minha voz, que para teus ouvidos é terna, é suave, como é amiga para todos os pequeninos que sofrem na sombra. Minha voz sabe também ser vibrante e tonante, como jamais a sentiste. Não te preocupes, escreve. Ele nunca tinha escrito nada mediunicamente. E nessa noite de Natal, depois de confraternizar com a família, ele se recolhe ao quarto, mas ele não consegue dormir. Ele é tomado de impulso e escreve essa mensagem num de repente, sem possibilidade de parar, como acontece com os médiuns, né? E a sua voz continua: minha palavra dirige-se às profundezas da consciência e toca no mais íntimo a alma de quem a escuta. Será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la. Lembra? Que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. A minha mensagem será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la, pelos humildes, pelos que acreditam, pelos que confiam no céu. Para os outros, perder-se-á no vozear ou no vozerio imenso da vida. As outras pessoas vão passar despercebido e não vão dar bola para essa mensagem, para essa voz. Não importa, porém, ela
essa mensagem, a sua voz, essa mensagem deve ser dita. Olha que interessante. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, de todos os lugares do planeta Terra, a fim de unificarem suas aspirações, tornarem as suas aspirações de buscar o plano superior, tornar as suas aspirações unidas e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma religião, ou melhor, que nenhuma barreira de religião, não é para barreiras de religiões atrapalhar. Religião A, B, C, D, não é nenhuma das religiões. Não se fala aqui em religião A, nem B, nem C. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida. Não pode dividir nós. Porque não está longe o dia em que os homens, não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Então, o que ele está dizendo? Para não haver barreiras de religião, que os judeus não fiquem revoltados contra os católicos, nem contra os espíritas, nem contra os evangélicos, nem nada disso. É acima disso, mostrando que é para que todos se unam, para que não haja diferença de raça, diferença da cor da pele, negra, branca ou amarela, não. Para que não haja diferença de acreditar em Deus por essa ou por aquela religião, não. Que não se faça diferença se é masculino ou se é feminino. Mas haverá separação, sim, entre os justos e os injustos. Lembra o que Cristo disse há mais de 2000 anos? Que separaria as ovelhas dos cabritos, colocando os justos de um lado e os injustos do outro. E a mensagem continua. E aqui nós lembramos, o sentimento é o patrão. Nosso sentimento é que plasma, que dá origem aos pensamentos, às palavras e aos atos. Veja a mensagem. A divisão está no íntimo da consciência. A divisão que se faz entre as pessoas, entre as raças, entre as religiões, essa divisão está no íntimo da consciência, está no sentimento e não no vosso aspecto exterior, visível, na faixa de espírita ou na faixa de evangélico. Não. Todos os que sinceramente querem compreender, o compreendem. Cada um intimamente se conhece. Cada um de nós sabe das suas capacidades. Cada um intimamente se conhece, sem que o vizinho ou sem que o próprio vizinho possa percebê-lo. Nós, às vezes, convivemos com pessoas que nós só vamos descobrir quem são no plano espiritual. São pessoas elevadíssimas, de sentimentos puros, de sentimentos bons. Quem viveu ao lado de Chico Xavier e não quis ouvir a voz de Chico, não aprendeu. Mas quem quis aprender com Chico Xavier, aprendeu muito. Então, para muitos, Chico Xavier não representava nada. E passou em branco para essas pessoas. Percebe? É isso. Minha palavra é universal. A sua voz está dizendo para todos na terra. Não é para uma religião ou para outra, não. Não está falando para uma raça ou para outra. Não está falando para um povo ou outro, não. É universal, é para a terra toda. Minha palavra é universal, mas também é um apelo íntimo, pessoal, a cada um. Minha palavra, muitos a reconhecerão. Olha que interessante. Ele não se identifica, mas diz que a sua palavra, muitas pessoas reconhecerão. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Isso em 1931.
Uma das coisas que aconteceu no mundo foi em 1942, o início da Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial. Outras coisas estão acontecendo, como nós sabemos, que estamos num período de transição. Lembra? Nós estamos num período em que a próprio planeta está passando por um nível de evolução, de expiações e provas, para um nível de regeneração. E as pessoas, os brandos e os pacíficos, vão herdar a terra, né? Minha voz é singular, porém outras vozes se elevarão, muito em breve, sempre mais forte, fixando-se em todas as partes do mundo, para que o conselho a ninguém falte. Aqui ele está dizendo que outras vozes surgirão. Isso é a demonstração de que a mediunidade cada vez seria mais intensa. E hoje, 2017, quase 100 anos depois, 80 e poucos anos depois, tem médiuns em quase todas as famílias. Não é isso? Ele diz assim para o escritor: não temas, escreve e olha. E realmente ele não temeu, ele escreveu. Contempla a trajetória dos acontecimentos humanos, para observar a trajetória dos acontecimentos da história da humanidade. Ela se estende pelo futuro. Quem não está preso nas vossas férreas jaulas de espaço e tempo, vê naturalmente o futuro. Pela tendência do presente, nós podemos prever, ver, interver o futuro. É isso que ele está dizendo. Porque aqui, quando ele está dizendo na jaula do espaço e do tempo, é que espaço e tempo só existe quando é gerado o universo físico. Lá na grande explosão, no Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. Lá surge o tempo e o espaço. Então, surge o universo material. O universo espiritual original é anterior. O universo físico poderia nem ter existido, poderia deixar de existir, que não atrapalharia nada do universo físico espiritual, original, primitivo. É isso que ele está dizendo. Isso que te exponho à vista é também coerente, segundo vossa lógica humana, e, portanto, vos é compreensível. Os povos, tanto quanto os indivíduos, porque é assim, o que acontece com uma pessoa se repete na coletividade. Por isso tem um ditado popular, que também tem um fundo de verdade: cada povo tem o governo que merece. Porque é o povo que compõe aquela sociedade. E é o povo que compõe a coletividade. Então, os povos, tanto quanto os indivíduos, têm uma responsabilidade nas transformações históricas. Nós decidimos, nós fazemos escolhas que seguem um curso lógico. Existe um encadeamento de causas históricas que são livres nas premissas. Se são livres nas premissas, são necessárias nas consequências. O que quer dizer? A colheita é obrigatória. O plantio é livre. Planta se quiser, quanto quiser, a hora que desejar. Mas a colheita é obrigatória. É isso em outras palavras. Lei de causa e efeito. Quem planta um grão de arroz, colhe dezenas de grãos de arroz. Quem planta um grão de milho, colhe dezenas de grãos de milho. É assim, você planta e aumenta. Quem planta vento, colhe tempestade. Cuidado com os nossos plantios. A lei da justiça, aspecto do equilíbrio universal, sob cujo governo tudo se realiza, inclusive em vosso mundo material, quer que o equilíbrio seja restaurado.
e que as culpas e os erros sejam corrigidos pela dor. Corrigidos pela dor por quê? Porque aquele que não foi pelo aconselhamento, aquele que não mudou a rota errada pelo aconselhamento, ele não trilhou o caminho do bem, pelos exemplos dos profetas, pelos exemplos de Cristo. Aí, Deus envia para eles e para nós uma professora, uma pedagoga de extrema competência, que se chama dor. E a dor é uma bênção nas nossas vidas. Nós vamos ver isso aqui, ainda agora. O que chamais de mal, de injustiça, é a natural e justa reação que neutraliza os efeitos de vossos atos. Causa, depois vem o efeito. Planta, depois colhe. Percebe? Tudo é desejado, tudo é merecido, embora não estejais preparados para recordar como e o quando. Nossas aflições, nossos sofrimentos, nossas decepções, nossas dores são justas. Quando a gente não encontra a explicação nesta reencarnação, é porque o plantio foi realizado em reencarnações anteriores. Nossas aflições são justas porque Deus é justo. Se você planta milho, você colhe milho. Se você planta arroz, você colhe arroz. Mas se você planta vento, você colhe tempestade. É isso. Então a gente não lembra hoje de como nós conduzimos as nossas vidas em reencarnações anteriores. Lá foi o plantio. O plantio foi livre. Plantamos porque quisemos, desejamos. Por isso que está aí, tudo é desejado, tudo é merecido. Plantamos porque quisemos. Mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Percebe? A mensagem do Natal continua. De dor está cheio o vosso mundo, porque é um mundo selvagem, lugar de sofrimento e de provas. Mas não temais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possuis. Difícil de entender? A dor é a única coisa verdadeiramente grandiosa que nós possuímos. Veja, aquele que não vai para o bem pelo aconselhamento, continua na teimosia. Não vai ao bem pelos exemplos dos profetas e do próprio Cristo. E continua trilhando o caminho da perdição, das portas largas, da queda moral. Se não tiver algo que o freie, essa criatura vai cada vez mais se afastar de Deus. Essa criatura vai se perder. E Deus quer a todos os seus filhos, Deus ama a todos nós e quer todos nós juntos com Ele. Então, se o aconselhamento não foi suficiente, se os exemplos não o convenceu, Deus envia a pedagoga a dor. A dor é uma bênção. É uma coisa grandiosa, que evita que a gente se perca, que evita que a gente caminhe pelo lado irreversível, no afastamento, no esquecimento, no distanciamento de Deus. Por isso a dor é uma bênção em nossas vidas. Se não é a dor, a gente se perderia. E aquele que se afasta de Deus, as dores vão aumentando na intensidade e na frequência. Mas aumenta tanto que ele para e fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí ele muda de direção, na direção de Deus, as dores diminuem, a infelicidade diminui, as imperfeições vão diminuindo, ele busca as perfeições,
as virtudes, e ele encontra a felicidade. Porque o universo foi criado pelo amor de Deus, com o amor de Deus, para o amor dos seus filhos. Tudo o que estiver contrário ao amor, tudo que emborcar o amor, está fadado ao fracasso. Tudo que emborca, que inverte o amor, que contraria o amor, mais cedo ou mais tarde será eliminado. Como Jesus disse, as plantas que meu Pai não plantou serão arrancadas pela raiz. É isso. Por isso que a dor é uma bênção. E é interessante, claro que ninguém quer dor, ninguém quer a dor, mas é ela que nos salva. Por isso que é uma bênção. Então, quando a gente tem um sofrimento, nós temos sempre que olhar o que esse sofrimento está trazendo de aprendizado na minha vida. O que eu devo aprender com esse sofrimento? O que esse sofrimento vai me trazer para que eu seja feliz? Percebe? Cada um tem que analisar. Então a dor é um instrumento que tendes para a conquista de vossa redenção. Porque o contrário de redenção é a perda. Redenção ou salvação. Por isso que Kardec disse, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora do amor, não há salvação. Como nós queremos entrar no reino do amor? Como nós queremos entrar no reino dos céus sem amor? Como nós queremos entrar no reino de Deus se nós não confiamos nele? Como nós queremos entrar no reino de Deus se a gente desacredita e não confia em nada nele? Não tem fé. Percebe? É isso. É isso. Então, a dor é instrumento que tendes para a conquista de vossa redenção e de vossa libertação. Bem-aventurados os que sofrem. Cristo vos disse. Bem-aventurados os que sofrem, buscando consertar onde estragaram. Felizes aqueles que sofrem, perdoando onde ofenderam, onde foram ofendidos. Felizes aqueles que sofrem, devolvendo onde roubaram. Ou seja, felizes aqueles que sofrem, produzindo bem, porque eles serão consolados. É isso. O progresso científico, principal fruto de vossa época, e até hoje, né? Se a gente analisar nas grandes massas, nos grandes números da população, o progresso científico é o principal fruto da nossa época. Ainda avançará no campo material. O progresso ainda avançará e avançou de 1931 até hoje e muito mais se avançará. Está, entretanto, acumulando energias, riquezas, instrumentos para uma nova e grande explosão. Imaginai a que ponto chegará o progresso mecânico, progresso físico, eletrônico, progresso físico, mecânico, porque no mundo material é chamado de mundo mecânico, tá? Ampliando-se ainda mais, se tanto já conseguiu em poucos anos. Não mais existirão, na verdade, distâncias. Os diferentes povos de tal modo se comunicarão que haverá uma sociedade única. E hoje a gente está observando as redes sociais, né? As redes sociais, os povos se comunicam tão facilmente que quem está aqui agora se comunica com alguém que está do outro lado da terra, no Japão. Pelo WhatsApp, pelo celular, pela telefonia comum e pelos outros recursos. Então é isso que ele já estava dizendo há 80 e tantos anos atrás. Não haverá distâncias. Os diferentes povos de tal modo se comunicarão que haverá uma sociedade única. Ainda não é uma sociedade única, mas tenho a certeza de que é assim que vai se conduzir. Lá na frente vocês vão lembrar disso. Nós vamos lembrar disso. Veja os blocos comerciais. Já não tem o bloco na Europa? Como é que chama mesmo?
o bloco europeu lá? Bloco econômico? Fala alto que eu não ouvi. O bloco da União Europeia. E tem outros blocos. O próprio, aqui na América do Sul, também tem outros blocos. E aí vai. Então, o que está acontecendo? É claro que essa união está sendo, por enquanto, feita por causa dos interesses econômicos. A União Europeia se uniu por causa de interesses econômicos. Mas, depois, vão percebendo que é melhor, que é mais fraterno, que é mais feliz viver dessa forma. Percebe? Então, é isso que essa mensagem, lá atrás, já previa. E ele diz mais: a mente humana, porém, troca de direção de quando em quando, vive ciclos, períodos, e nessas várias fases deve defrontar diferentes problemas. Surgem diferentes problemas. O futuro contém não só continuações, mas transformações. O futuro, como a gente disse, dá para prever, porque é uma continuação. Mas, mais que isso, o futuro é uma transformação, porque junto está a evolução. No futuro, sempre vem a evolução. Consequências de um processo natural de saturação. O vosso progresso científico tende a tornar-se-á tão hipertrófico, porque não contrabalanceado por um paralelo progresso moral. Lembra que a gente fala de vez em quando? O ser humano tem que evoluir, moral e intelectualmente. Moral e intelectualmente. Muitas vezes ocorre intelectualmente a moral fica parada. Por isso a gente vê autoridades científicas, naquela especialidade dele, que quando emite um parecer, quando dá uma resposta religiosa, é uma catástrofe. Parece uma criança revoltada. Não tem o menor conhecimento. Porque desenvolveu moral, intelectual, não desenvolveu a moral. Percebe? Por isso que essas autoridades científicas, numa área da ciência, por exemplo, biológica, quando ele emite um parecer, uma opinião sobre filosofia, também é uma catástrofe. A pessoa, para ser sábio, tem que se preocupar com a ciência, com a filosofia e com a religião. É os três pés que sustentam a sabedoria. E isso é um problema, quando desenvolve mais o lado intelectual e não desenvolve o lado moral. Que o equilíbrio não poderá ser mantido nos acontecimentos históricos. Tem crescido esse desequilíbrio e sem precedentes na história. Crescerá cada vez mais, agora ele está dizendo que crescerá cada vez mais o domínio humano sobre as forças da natureza. Inclusive, o domínio sobre as forças das energias do núcleo do átomo. O domínio da energia atômica, que produz pacificamente muita energia e converte em energia elétrica. O ser humano já domina essas forças. E veja que ele estava falando isso em 1931. E ele disse: um imenso poder terá o ser humano, o homem, mas ele, o homem, para isso não está preparado moralmente, porque a vossa psicologia humana, de cada um de nós, infelizmente é, em substância, a mesma psicologia da tenebrosa Idade Média. É um poder demasiadamente grande e novo para vossas mãos inexperientes. O que aconteceu? Lembram? O homem dominou a energia nuclear, dominou a energia atômica. Isso estava dizendo em 1931. O homem dominou e fez mau uso da energia atômica. Lançou 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, que destruiu milhares de pessoas. Não foi? Em 1945. Então a mensagem
em 1931, já dizia isso. É um poder demasiadamente grande, novo para vossas mãos inexperientes. Inexperientes moralmente. Inexperientes porque não percebe a dor que é lançar uma bomba sobre o outro. Percebe? Se ele tivesse moral, ele não faria isso. Então desenvolveu intelectualmente a ponto de dominar a energia atômica, mas não tinha desenvolvimento moral para fazer bom uso da energia atômica. O homem será dominado por uma tão alargada sensação de orgulho e de força, de poder, que se trairá. E aconteceu, né? E está acontecendo ainda até hoje. Aqueles políticos nossos que têm tanto poder na mão, poder trai, depois eles vão presos. A desproporção entre o vosso poder e a altura ética de vossa vida far-se-á cada dia mais acentuada, porque cada dia que passa é irresistivelmente para vós que vos lançardes nessa direção um dia de progresso material. O progresso continua e a gente vai observar quão poucos são aqueles que estão voltados para o Cristo, tão poucos são aqueles que estão buscando a lei de Deus. Basta analisar numa cidade como Guaraçaí, nós que estamos nas casas de orações, no espiritismo, no catolicismo, no evangélico e outras, representa 1% da cidade? Não, né? Nem isso. Então veja que aqui ele está falando dos grandes números, da grande tendência. As ideias são lançadas no tempo, com massa que lhes é própria, como os bólidos, os meteoros, no espaço. Então as ideias são lançadas. Quando você lança uma pedra, que seja com uma tiradeira, também chamado de estilingue, você tem previsão de onde ela vai. Pode não acertar o alvo, mas ela está indo lá para próximo do alvo. Assim, também são com as ideias. Quando as ideias surgem, já está mais ou menos delineado o alvo que aquela ideia vai atingir. Eu percebo um aumentar de tensão, lento, porém constante, que preludia o inevitável explodir do raio. Ou seja, a atmosfera vai sendo carregada positivamente até um limite. Porque se a atmosfera, as nuvens estão positivas e a Terra está negativa, vai chegar um momento que mais uma carguinha que chega lá de positiva na nuvem faz a explosão e, como estava em desequilíbrio, ocorre o raio para restabelecer o equilíbrio. Descarrega o excesso de energia positiva para a Terra, que era negativa. Então ele está dizendo que isso está acontecendo com as ideias também. Essa explosão é a última consequência, mesmo de acordo com a vossa lógica, de todo o movimento. Isso que a gente conhece dos movimentos também é aplicado nesse aumento de tensão nas ideias. Desproporção e desequilíbrio não podem durar. Por isso que a nuvem, quando está muito carregada positivamente, ela vai descarregar na Terra para voltar ao equilíbrio. Desproporção e desequilíbrio não podem durar. A lei quer que se resolvam num novo equilíbrio. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá o incêndio das ideias. A comparação aí com o iceberg, aquelas montanhas de gelo, às vezes ela está ali trincando, abrindo para cair, mas ainda tem algumas moléculas de água segurando. Mas quando a última molécula desliga, então cai a montanha de gelo toda. É isso que ele está dizendo. Antigamente, os cataclismos históricos, por viverem isolados os povos, podiam manter-se circunscritos. Agora não. O que ele está dizendo? Como não tinha comunicação antigamente, as catástrofes que aconteciam no Japão, a gente não ficava sabendo.
Hoje a gente fica sabendo online. A pessoa está filmando lá e mostrando para nós aqui, ao vivo. Dada a comunicação que se tem hoje, né? Muitos que estão nascendo em 1931, veloão. Aqui não tem mais ninguém de 31, né? Não. Não. Aqui somos todos depois de 31. A destruição, porém, é necessária. Olha que interessante. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo o que deve desaparecer, para que permaneça apenas a ideia, que sintetiza o valor das coisas. Eu diria que a destruição não é que ela é necessária, é que a população na Terra, com baixa evolução moral, faz mau uso e a destruição é inevitável. Vai acontecer destruição. Mas Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua infinita sabedoria, aproveita do mal para produzir o bem. Aproveita da destruição de formas para reformar, para produzir o novo, para produzir o mais adiantado, o mais evoluído. Um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado, grande mal, condição de um bem maior. A gente não diz há males que vem para bem? Grande mal, condição para um bem maior. Depois disso, a humanidade purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos de hoje. Reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, retomando, renovada a humanidade, o caminho da ascensão. Então veja, hoje nós sabemos muito sobre a transição planetária. Não é novidade. E Jesus já havia previsto isso. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, felizes aqueles que são brandos, porque herdarão a possibilidade, terão a permissão de continuar reencarnando na terra. Porque aqueles que não tiver vínculo com a bondade, com o bem, aqueles que não têm vínculo com as leis de Deus, que estão fazendo o contrário, que estão envolvidos na crueldade, que se satisfazem no mal, eles serão transportados para outro mundo, aonde eles se sentirão em casa, aonde eles reencarnarão no meio de outros maldosos. E os maldosos entre si se atritam, se machucam, se causam sofrimento e começam a perceber que esse não é o caminho mais adequado. Então Deus faz esse peneirar, e já está fazendo, para aqueles que não têm vínculos com o bem, viverem em outros planetas. E a Terra será um planeta de regeneração. A Terra ganha esse grau de evolução para a regeneração. A população que aqui fica já estará selecionada, porque perdeu os seus piores elementos, mais cruéis, mais inferiores. E essa humanidade aqui, no nível de regeneração, ela sabe que não é perfeita, ela sabe que ela tem defeitos, que ela tem erros, que ela tem vício, mas ela está empenhada em resolvê-las. Regeneração é isso. Saber que tem erros, que tem defeitos, que tem vícios, mas buscar corrigir os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes. É isso que a mensagem está dizendo. Uma nova era começará. O Espírito terá o domínio e não mais a matéria. Não tem gente que diz assim, eu errei porque a carne é fraca. Não é assim. Eu errei porque sou fraco moralmente.
porque tenho frouxidão moral. A carne não dá desejo, a carne não dá decisão. O espírito é o motorista, o carro é o corpo. O carro sozinho não sai fazendo coisas erradas por aí. Precisa do motorista. O corpo físico é o carro. O corpo físico é dirigido pelo espírito. Percebe? Então, o domínio vai ser do espírito. A matéria será reduzida ao cativeiro. Então aprendereis a ver-nos. Olha que interessante. Nessa sequência. Então aprendereis a ver-nos e a escutar-nos. O que é isso? Nós estamos aprendendo a ver a espiritualidade, nós estamos aprendendo a ouvir a espiritualidade. É a mediunidade que vem se apresentando com mais intensidade. Hoje tem médiuns em todas as famílias. E isso vai aumentar mais. Nós seremos médiuns intuitivos, o que as mulheres já apresentam mais do que os homens, a mediunidade intuitiva. E à medida em que a gente se purifica como instrumento, nós passamos a ter a mediunidade inspirativa. Isso. Então aprendereis a ver-nos e a escutar-nos. Desceremos em multidão e conhecereis a verdade. Basta por agora, vai e repousa. Voltarei, porém recorda que minha palavra é feita de bondade. A sua voz é bondade. E somente um objetivo de bondade para atrair-me. Onde estiver apenas curiosidade, desejo de emoção, leviandade ou ainda séptica pesquisa científica, aí não estarei. Somente a bondade, o amor, somente a dor me atraem. Estou acabando, viu, gente? Eu presido ao progresso espiritual de vosso planeta. Olha que interessante. Se preside o progresso espiritual do nosso planeta, é alguém que está envolvido conosco com a idade do planeta Terra. E qual é a idade do planeta Terra? Que a ciência contemporânea já afirma? 4,5 bilhões de anos. A sua voz está há 4,5 bilhões de anos nos ajudando. Eu presido ao progresso espiritual do vosso planeta. E para o progresso espiritual, um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Sua voz está dizendo isso. Não invoqueis a prova do prodígio, quando podeis possuir a prova da razão e da fé. É aquele negócio. Eu só acredito em Deus se ocorrer um milagre. Não tem gente que fala assim? O milagre, a rigor, seria uma desobediência, uma transgressão à lei perfeita de Deus. Não é normal desobedecer à lei de Deus. Não invoqueis a prova do prodígio, do milagre, do miraculoso, quando podeis possuir a prova da razão e da fé. É vossa baixeza que vos leva a admirar como sinal de verdade e poder a exceção que viola a ordem divina. Seria os atos miraculosos, os milagres. Se isso pode assombrar-vos e convencer-vos com esses atos miraculosos, a vós, anarquistas e rebeldes, para nós no alto, essas situações miraculosas, constitui a mais estridente e ofensiva dissonância. É a mais repugnante violação da ordem suprema, em que repousamos, em cuja harmonia vibramos felizes. Não procureis semelhante prova, reconhecei-a antes na qualidade da minha palavra. Ou seja, reconhecer o milagre, reconhecer a grandeza na qualidade, no conteúdo de uma mensagem como essa. E ela termina dizendo: a todos digo paz. Ficou dúvidas?
Se ficou, eu vou começar de novo. Não, vocês vão falar, né? É uma mensagem espiritual muito profunda. Eu tinha que fazer mais devagar para explicar passo a passo, mas o tempo não permite. E é uma mensagem só. Imagina que tem mensagens como a do perdão. Tem a primeira, segunda, terceira. A terceira mensagem espiritual que Pietro Baldi recebe é a mensagem do perdão. Gente, a mensagem do perdão, não desencarnem sem ler a mensagem do perdão. Você vai perceber que é Cristo dizendo, Cristo ensinando o perdão.